Olá, seja bem-vindo ao Vitamina B. Eu sou Daiane Rocha e aqui eu quero te ajudar com doses rápidas e práticas a suplementar a sua fé do melhor alimento que existe, a Bíblia. Obrigada por ter clicado nesse link e se te abençoar, compartilhe com alguém. Agora, vamos para o shot de hoje. Você certamente já ouviu falar de Josué. Josué foi muito mais do que um sucessor de Moisés. Ele foi um grande juiz e líder em Israel. Está escrito em Juízes capítulo 2 que o povo serviu ao Senhor ao longo de toda a vida de Josué e ao longo de toda a vida dos anciãos que sobreviveram depois de Josué e que tinham visto todas as grandes obras do Senhor, as quais ele tinha feito em favor de Israel. E o texto segue dizendo do versículo 10 em diante: quando, enfim, toda aquela geração tinha se juntado aos seus antepassados, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele tinha feito em favor de Israel. Então, o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor e serviu aos Baalins. Eles abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tinha trazido da terra do Egito, e seguiram outros deuses, escolhidos entre os deuses dos povos que habitavam ao redor deles, e os adoraram. E isso fez com que Adonai ficasse irado. Eles abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou aos saqueadores e aos inimigos que estavam ao redor deles, que os saquearam, de modo que eles não puderam mais resistir aos seus inimigos. Sempre que eles se lançavam a um ataque, o poder do Senhor era contra eles, de modo que as coisas convergiam para o mal deles, exatamente como o Senhor tinha dito que aconteceria e lhes tinha jurado. Eles estavam em terrível angústia. O Senhor levantou juízes que os resgataram do poder daqueles que os saqueavam. Mas eles não deram ouvidos aos seus juízes. Antes, prostituíram-se com outros deuses e os cultuaram. Rapidamente eles se desviaram do caminho, no qual os seus antepassados tinham caminhado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. E nesse ponto, eles falharam. Quando o Senhor levantava juízes para eles, o Senhor estava com o juiz e os libertava das mãos de seus inimigos durante todo o tempo de vida do juiz, porque o Senhor se comovia e tinha piedade diante de seus gemidos sob a opressão daqueles que os esmagavam. Entretanto, após a morte do juiz, eles recaíam em um comportamento pior do que o de seus antepassados, seguindo outros deuses para servi-los e cultuá-los, não abandonando nenhuma de suas práticas e buscando os caminhos da desobediência. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele disse: porquanto esta nação violou a aliança que eu fiz com os seus antepassados e não deu ouvidos ao que eu digo, eu não expulsarei de diante deles no futuro nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Será dessa forma que eu provarei a Israel, para ver se eles se manterão ou não no caminho do Senhor, vivendo de acordo com ele, como os seus antepassados fizeram. Uau! O relato bíblico é tão claro que nem precisa falar muito. Então eu vou destacar aqui apenas 6 coisas para a nossa meditação e reflexão hoje. Primeira coisa, o maior perigo da nação e o maior fracasso da igreja é o fracasso da família. O texto diz que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. E foi aí que as coisas começaram a desandar na vida de Israel. Segunda coisa, o Deus dos pais precisa ser o Deus dos filhos também. Nosso amor a Deus precisa se estender ao ponto de que os nossos filhos desejem amá-lo também. A nova geração abandonou o Senhor porque Ele era Deus dos pais, nunca foi Deus deles. A salvação da família deve ser uma prioridade para o cristão. Terceira coisa, a maior falha na vida cristã é não trilhar o caminho da obediência. O Senhor foi específico e direto ao dizer: neste ponto, eles falharam. Qual ponto? O de não permanecer no caminho da obediência. Toda desobediência é falha de caráter. Quarta coisa, Deus é justo, mas também é misericordioso.
Ele cumpre a sua palavra de juízo, mas ele também se compadece e provê o escape. O que me permite dizer, tem chance para você. Não despreze o escape por medo do juízo. Quinta coisa, a prova da fé é se manter no caminho e viver de acordo com ele. O Senhor disse que os provaria para saber se eles permaneceriam, porque a provação, ela revela o coração. O fiel sempre vai permanecer. E a sexta coisa, o inimigo que você tolera é a cilada que te derruba. Não caia nessa armadilha. Israel conheceu e cultuou Baal e Astarote porque fizeram concessões indevidas, permitiram que outros povos vivessem entre eles, quando o comando de Deus tinha sido claro de que eles deveriam expulsar todos esses povos. Não dê abrigo para aquilo que você deve expulsar. Quem negocia com o inimigo sempre sai perdendo. A geração de Josué, ela não foi perfeita. Eles também fizeram concessões, eles também permitiram que alguns povos vivessem entre eles, mas houve uma diferença. Quando eles foram confrontados, a Bíblia diz que eles prantearam. O texto diz que eles começaram a chorar e a gemer até o limite das suas vozes e sacrificaram ao Senhor. Então a questão não é nunca errar, mas ter a coragem de, ao ser confrontado, se arrepender e mudar o seu caminhar. A partir dali, todos eles serviram ao Senhor até o último dia de Josué e até o último dia da vida dos anciãos que viveram depois de Josué. Infelizmente, essa não foi a escolha da geração seguinte. Então a pergunta que fica para nós hoje é: e nós? E a nossa geração? O que nós vamos escolher?